Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Carlos Eduardo, sou estudante do curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores na Faculdade dos Guararapes e esse vídeo foi solicitado pelo professor Cláudio Silva da disciplina de Tecnologia de Redes Locais. Meu grupo ficou com um assunto muito importante para quem deseja estar conhecendo, ingressando um pouco mais sobre análise forense, entre outros recursos, que é o Local Folder no Windows 8. Antes de estar iniciando, vou estar mostrando aqui a vocês o material que eu estava dando uma olhada, que é esse canal no YouTube, a página inicial do Ricardo Kleber, né? Que é um material muito legal sobre segurança da informação, análise forense, segurança de redes. Aqui eu estava vendo sobre o lançamento do livro dele, Introdução à Análise Forense em Redes de Computadores. Se eu não me engano custa R$ 35,90, alguma coisa do tipo, estava vendo aqui. Mas aí eu encontrei um PDF na internet, se quiser dar uma olhada depois é bem interessante. Então vamos lá. Local Folder, o que é? São as pastas roaming, local e local low, encontradas na pasta appdata e que podem ser acessadas executando os comandos appdata entre %, local appdata entre % também, vou mostrar para vocês depois, e o endereço completo do usuário, que está em C2 pontos usuário, o nome do usuário, a appdata, local low, respectivamente. O que armazena? A roaming contém dados que podem mover-se com o perfil de usuário do computador para computador, como quando você está em um domínio, porque esses dados têm a capacidade de sincronizar com o servidor. Por exemplo, se você entra em um computador diferente, um domínio, seus favoritos e os favoritos do navegador da web ficarão disponíveis. O local contém dados que não podem mover-se com o perfil de usuários. Esses dados normalmente são específicos para um computador, ou são muito grandes para sincronizar com um servidor. Por exemplo, navegadores de web geralmente armazenam seus arquivos temporários aqui. Local low contém dados que não podem se mover, mas também têm um menor nível de acesso. Por exemplo, se você estiver executando um navegador da web em modo protegido ou de segurança, o aplicativo só conseguirá acessar dados da pasta local low. Aqui temos alguns exemplos no PowerPoint da localização da pasta. Como podemos ver aqui na pasta de usuário, ela é default oculta, tipo, ela não vai aparecer, certo? Por padrão ela não aparece, a pasta appdata e as subpastas, certo? Aqui o local, tem algumas subpastas também dentro da local, da appdata e local low, certo? A roaming também. Mas aí como é que a gente pode estar fazendo? Digitando o comando, ele vai estar encontrando essas pastas. Vou estar mostrando para vocês também. Deixa eu fazer aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, a pasta de usuário, vocês vão ver que ele encontra várias pastas, mas não a appdata, que são as pastas locais, certo? Mas aí de repente, se a gente for iniciar e digitar o comando appdata entre esses dois %, ele vai estar abrindo a mesma pasta aqui para a gente e mostrando, como vocês podem ver aqui, ó. Dentro do usuário, a pasta appdata, local, tem as pastas, bastante pasta aqui, local low e roaming, certo? Temos também algumas informações sobre configuração de usuários, certo? Edição de conta de usuário, alguns perfis aqui de
perfil de família, de filhos, controle de usuários, usuários ativos, e aqui algumas subpastas dentro da pasta local, certo? Como histórico, arquivos temporários, que eu vou estar falando para vocês agora também. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre esses locais aqui. Começando pelas atividades recentes do usuário, que são a Roaming, Automatic Destinations e Custom Destinations. Nesse caso, cada conteúdo acessado por um determinado usuário tem sua área específica para ser armazenada. Algumas pastas mantiveram seu formato mantido e outras foram reorganizadas. Então, o que há de novo? Bom, na pasta Roaming, que seriam os arquivos recentes utilizados pelo usuário, por exemplo, em um cenário de uma perícia para saber se foi acessado algum dispositivo, dados, sites, eu posso ir direto ao assunto fazendo a verificação acessando esta pasta. No caso da Automatic e Custom Destinations, são as atividades relacionadas tanto ao acesso das páginas como à utilização de periféricos na máquina. Neste caso aqui dos cookies, que são usados recentemente. Então, nesse caso dos cookies, existe uma duplicação de dados, ou seja, uma área guarda os cookies em geral e a outra que só guarda os cookies de usuários que foram utilizados recentemente. E por que é importante conhecer melhor sobre estes recursos? Bom, porque imagine só, se necessitar fazer uma análise no Windows 8, não precisaremos verificar pasta por pasta para saber onde cada um desses dados estarão localizados, e sim saber os tipos de dados que estas pastas armazenam. Então, galera, vou falar aqui um pouco sobre a diferença dos locais de armazenamento do Windows, desde o XP até o Windows 8. Eu vou usar como exemplo os arquivos de dados do Outlook, com extensões PST, OST, e peguei também a XML para a gente utilizar como exemplo, beleza? Porque aí de repente você precisa fazer um backup ou mudar de computador e precisa transferir suas mensagens, calendários, contatos, tarefas, entre outras coisas. Daí você sabe onde localizar dependendo do seu sistema operacional, que muda de sistema em sistema. Por exemplo, aqui no Windows 8, os arquivos PST são alocados na unidade user, o nome do usuário appdata local Microsoft Outlook, ou na pasta, ao invés de appdata, na roaming, e o restante é igual. Já no set, ele utiliza Documents, que é os documentos, Outlook Files, os arquivos do Outlook. É parecido também com o Windows XP, daí ele herdou meio que esse endereço aqui também. My Documents, Documentos, Outlook Files, beleza? Aqui também nos itens do Outlook Offline ou armazenados em cache, .ost. Contas de e-mail como Microsoft Exchange e Outlook.com mantém seus e-mails em um servidor. O arquivo de dados offline do Outlook OST é uma cópia sincronizada da conta, salva no seu computador e é armazenada nos seguintes locais padrão, dependendo do seu sistema operacional. No caso do 8, do 7 e do Vista, a pasta seria a mesma, o endereço seria o mesmo, que os arquivos estariam salvos. A unidade seria, no caso, C2 pontos, usuário, nome, appdata local, Microsoft, Outlook. Já no XP, era em Documents and Settings, nome de usuário, local settings, application data, Microsoft, Outlook. Já deu para ver a diferença aqui, que o Vista já mudou, passou para o 7 e depois para o 8. No caso do XML, o 8, 7 e o Vista, como o exemplo citado acima, armazenavam
armazenam no caso. No mesmo local, que é dentro de roaming, a pasta Outlook, o nome do perfil .xml. Já no XP, Document and Settings, usuário, Application Data, Microsoft, Outlook, nome do perfil XML. E aqui para .dat, que também vem Windows 8, 7 e Vista, utilizando o mesmo local, diferentemente do XP. E assinaturas, .rtf, txt e html. Aqui também, 8, 7 o Vista, utilizando o mesmo local, diferentemente do XP, que utilizava mais o Document and Settings. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, tem aquele site que eu mostrei para vocês. Tem vídeo mostrando também, aprofundando mais o assunto. E qualquer coisa, tamo aí, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.